Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou a Nabile. Hoje, um vídeo muito especial, primeiro vídeo aqui do quadro analisando a carteira do inscrito. Então, antes da gente abrir aqui a carteira de investimentos, vamos conhecer melhor o perfil desse investidor. O Clemilson, pessoal, ele tem 35 anos, ele é assistente administrativo e começou a sua jornada de investimentos recentemente, em dezembro de 2024. E também um objetivo muito claro que é a aposentadoria a longo prazo. Esse é um dos objetivos que muitos investidores têm. E desde que ele começou a investir, ele tem aplicado a disciplina nos aportes mensais, que variam entre R$ 1.000 a R$ 1.500, dependendo do mês. E o ponto importantíssimo, que já vale aqui um elogio, é que ele tem uma reserva de emergência de pouco mais de R$ 20.000 aí, que está em um CDB aplicado do Banco Itaú, e ele deixa totalmente separada da carteira de investimentos, então por isso a gente não vai ver esse ativo aqui na carteira de investimentos dele. E a meta dele é ter entre 30% em ações, fundos imobiliários e também renda fixa, 30% em cada um desses ativos e 10% divididos entre ETFs e criptomoedas também. Uma estratégia aí que busca bastante diversificação e equilíbrio também. E olhando os números gerais aqui da carteira do Clemilson, a gente tem um patrimônio total de R$ 23.466 e desse valor, R$ 23.937,54 foram de aportes, gerando aqui um lucro de R$ 1.209,82. Então, isso nos dá aí uma rentabilidade acumulada de 16,38% em 10 meses, um resultado realmente excelente, impulsionando principalmente aí pela valorização dos ativos. A gente vê aqui o ganho de capital de R$ 528,62 e os dividendos recebidos por essa carteira em 10 meses de R$ 681,20. E agora, olhando mais um pouquinho aqui de perto, a gente consegue ver aqui a divisão, né, da carteira e também da alocação dos ativos. A gente tem aqui cerca de 39,14% dessa carteira em ações, 38,74% em fundos imobiliários, 21,71% em renda fixa e 0,41% em criptomoeda. E os valores aplicados aqui são em ações R$ 9.185,76, em renda fixa, R$ 5.093, em fundos imobiliários, R$ 9.089,77 e uma pequena porcentagem aqui de 97,07 centavos de criptomoedas. E claramente aqui a gente vê uma concentração em renda variável com ações e fundos imobiliários somando quase aí 80% da carteira, bem acima da meta de 60% que ele traçou lá no começo que a gente falou aqui. Já a renda fixa e as criptomoedas, elas estão um pouco abaixo do objetivo, mas a gente vai analisar aí cada classe de ativo para entender melhor toda essa questão aqui da carteira. Antes da gente entrar propriamente dito lá na carteira de ações e ver aqui quais ativos ele tem, acho que vale a pena olhar também a evolução do patrimônio, né? Nesses últimos 12 meses, que ainda não deu, né? Deram 10 meses, então esse histórico que a gente tem aqui, a gente consegue ver a evolução do patrimônio do Clemilson. Ó, pessoal, ele começou lá investindo R$ 1.515. Então ele foi subindo depois para 3.000, depois foi para casa dos 4, 5, 7 e por aí em diante, chegando até o patrimônio de hoje de R$ 23.000. Então a gente consegue ver que realmente quando a pessoa se esforça, quando ela tem aquele objetivo, ela consegue alcançar o alvo que ela deseja. Então, se a gente parar para pensar, em 10 meses ele conseguiu juntar esse valor de pouco mais de 23 mil. Se a gente fizer o cálculo aqui, a gente consegue ter uma base mais ou menos de quanto ele fez de aporte por mês. Então, fazendo um cálculo bem rapidinho, já deixei pronto aqui para não tomar muito tempo de vocês. Eu peguei o valor aqui de R$ 23.937,54, que é o valor que ele aportou, e mais a valorização com os dividendos que ele teve. E nesses 10 meses eu dividi por 10, tá? E deu o valor aí de aporte mensal de R$ 2.393. Então, sabe o que é interessante? Que lá na descrição ele disse que aporta de 1.000
a R$ 1.500 mais ou menos aí por mês, mas a gente vê que realmente o aporte dele aqui foi maior, a gente pegando a média aí dos 10 meses, então isso é muito importante. Se você quiser, faça isso na sua carteira também, desde que você começou a investir, e você vai ver que às vezes você tem uma média muito maior do que você costuma aportar, tanto pelos dividendos, pela valorização também da carteira, e muitas vezes porque a gente acaba colocando mais dinheiro fora o nosso salário habitual, né? O pessoal tem FGTS, férias, tem 13º, então tudo isso o pessoal acaba utilizando para investir, então acaba trazendo aí um aporte médio muito maior do que realmente você costuma aportar. Começando aqui pelas ações que representam 39% da carteira, o Clemilson ele tem 8 ativos, que é uma boa diversificação inicial. Os maiores pesos da carteira dele estão em Petrobras, BBSE, que é a seguradora do Banco do Brasil, e também a Semin. Essa carteira ela tem o foco, né, dela em setores de bancos, seguradoras e também algumas commodities. E apesar da variação negativa recentemente em alguns papéis desses aqui que eu vou mostrar para vocês, a estratégia dele é para o longo prazo, então sim, ela é coerente com aquilo que ele está fazendo agora. A gente tem essa carteira aqui com a variação negativa de 0,27%, mas a rentabilidade de 9,34%. E aqui está bem próximo da porcentagem da carteira que ele deseja ali de 40%. Ele tem Petrobras com 66 ações ao preço médio de R$ 34,64 e também o preço atual de R$ 32,50, uma variação negativa de 6,12%. E a gente pode ver aqui também os valores. A BBSE, 50 ações ao preço médio de R$ 34,24, preço atual de R$ 32,95. Temos aqui a Semin com 300 ações a 5,17 e o preço atual de R$ 5,37. Temos o banco aqui BMG, 360 ações ao preço médio de R$ 3,89 e o preço atual de R$ 4,01. Temos o Banco do Brasil também, 60 ações com 22,45 preço médio e 22,3 preço atual. E as ações dele aqui, na sua maioria, todas com variação positiva, só o Banco do Brasil com 1,89 e a BB Seguridade com 3,75. Mas no geral aqui, as empresas deles têm uma rentabilidade bem interessante e só duas aqui com a rentabilidade bem pouca, assim, negativa. GHSF3, que tem 68 cotas a 5,39 e o valor atual de 6,22. Temos a CEMIG 4, final 4, 30 ações a 10,72 e aqui o preço atual de 11,20. E temos a Taesa, por último, 20 ações a 11,37, preço atual agora de R$ 12,12, cotação da Taesa subindo essa semana. E eu separei aqui nessa carteira de ações duas empresas que eu acho que talvez não sejam tão comuns para vocês investidores e talvez fiquem com dúvida. E aí eu vou dar uma breve explicação aqui só para vocês entenderem. Eu tenho aqui a Semin, talvez muita gente não conheça, mas ela é aqui, ó, uma empresa de mineração, ela é uma mineradora do Brasil e ela atua aí no setor de materiais básicos, subsetor de siderurgia e metalúrgica. O foco dela é na extração e beneficiamento e comercialização de um minério de ferro, a GHSF3. Muita gente pode não conhecer, então tem um resuminho aqui também, que é uma empresa brasileira que atua no consumo cíclico, no subsetor de construção civil com foco de alta renda, tá? Então essa empresa aqui ela tem forte presença no mercado imobiliário. Então, olhada agora nos fundos imobiliários, 39% da carteira, a situação também é bem parecida, são 9 ativos muito parecidos lá com as ações, então mostra também uma excelente diversificação entre os setores aqui de fundos imobiliários e também com o destaque que vai para o foco na geração de renda passiva. Então, é isso que ele deseja para a carteira dele, já que ele quer aposentar aí no longo prazo. Então, os ativos dele aqui, a gente tem o GARI 11, temos também o VGIR 11 e o GGR 11 também, que são os maiores responsáveis pelos proventos lá que a gente viu de R$ 681,20. Então, isso é muito interessante. Isso gera um dividend yield aí para a carteira aproximadamente de 2,9% ao ano e um fluxo de renda passiva que, se for reinvestido ao longo do tempo, vai acelerar muito
crescimento do patrimônio. Ela tem uma variação positiva hoje de 5,33% e uma rentabilidade de 8,77%. Como eu já falei, a gente tem Gari 11, 202 cotas ao preço médio de R$ 8,02, preço atual de R$ 9,04. Temos também o GGRC 11 com 160 cotas, preço médio R$ 9,79, preço atual R$ 9,92. E aqui a gente vê uma rentabilidade bem interessante do Gari 11 e uma variação positiva também bem legal. Temos aqui depois o BTC I11 com 127 cotas ao preço médio de R$ 9,35 e o preço atual de R$ 9,32, variação negativa de 0,28%. XPML11, que eu também tenho na minha carteira, é um fundo de shopping, 11 cotas, R$ 101,86 preço médio, 105,63 preço atual. RZTR11, 12 cotas ao preço de R$ 90,85 e 92,03 preço atual. VGIR11, que é um fiagro, eu também já tive ele na minha carteira, mas acabei vendendo há muito tempo atrás, 102 cotas, o preço médio de R$ 8,06 e o preço atual de R$ 9,47. Ele teve uma valorização aqui bem interessante na cota, né? Isso é muito legal para um fundo imobiliário, apesar que ele é fiagro e é outra categoria, a gente vê aqui uma variação positiva de 17,45 e uma rentabilidade de 34%, quase 35%, muito interessante. Temos aqui o BTG L11, 6 cotas a R$ 100,38, preço médio de R$ 103,00. XPLG também tenho na minha carteira, 4 cotas, R$ 101,10, preço médio, e 101,2 aqui centavos preço atual. E por último, MXRF11, estou para conhecer ainda algum investidor que não tem MXRF11 na carteira e investe em fundos imobiliários. É lógico que deve ter, mas assim é muito comum, quase todo investidor tem. Aqui 24 cotas, 9,03 de preço médio e 9,82 de preço atual. Já aqui na renda fixa, depois a gente fala um pouquinho sobre criptomoeda, que eu achei interessante essa parte da renda fixa. A gente tem 22% da carteira, então está um pouco abaixo da meta de 30% dele. O ponto de atenção aqui é que a gente tem um único ativo em renda fixa, então para o longo prazo, às vezes pode ser bem interessante diversificar também nessa parte de renda fixa, então buscando diferentes tipos de títulos e de indexadores também, né, para proteger a carteira em diferentes cenários econômicos. Mas ele tem aqui o CDB do mercado pago, pós-fixado 100% do CDI. E por último aqui, falando da criptomoeda, que eu deixei por último, a gente tem aqui apenas 0,41%, por cento, né, da carteira Bitcoin. No caso, ele tem só Bitcoin, ele não tem outra criptomoeda, assim como eu também só tenho Bitcoin. Então tá um pouco distante da meta lá de 10%, mas como ele mesmo falou que ele está construindo aos poucos, então isso é algo que ele vai fazendo aí, tá? É compreensível, dado o tempo de investimento que ele tem, a volatilidade desse tipo de mercado, de criptomoedas também, que é muito volátil. Então, já aqui dando uma olhadinha na evolução dos proventos, a gente consegue ver que quando ele começou a investir, que foi em dezembro de 2024, logo no outro mês ele já começou a receber proventos, provavelmente ele vinha comprando fundos imobiliários. Então, em janeiro ele recebeu R$ 7,00, depois ele recebeu aqui já de fundos imobiliários e ações R$ 34,99, depois R$ 50,75, aí já entrou o ETF internacional, FIIs e ações, e assim foi evoluindo o patrimônio dele. Agora, em agosto, foi o maior dividendo dele já recebido, R$ 180,22, veio 112,64 de ações e 67,59 de fundo imobiliário. E nesse mês de setembro, ele recebeu aqui R$ 113,50. Ele tem uma média aqui mensal de proventos de R$ 75,33, lembrando que o ano ainda não acabou. Então, é muito interessante realmente a gente analisar as carteiras e ver que o progresso acontece mesmo, é no longo prazo, né? É preciso reinvestimento, é preciso aporte, mas também é preciso tempo. Sem o tempo, não tem como ter essa consistência, essa evolução de patrimônios que a gente consegue ver aqui na carteira dele. Muito interessante para a gente olhar também é a rentabilidade dele, da carteira, comparada com esses índices, os principais índices aqui eu coloquei. A gente tem o CDI, IPCA e coloquei também o IFIX, poderia colocar outros aqui, mas ia achatar muito.
essa visão aqui da carteira dele, mas a gente consegue ver que a carteira dele já teve uma rentabilidade muito interessante aí no ano, mais de 16,38% acumulado de rentabilidade. E a gente consegue ver que a carteira dele venceu o CDI, o IPCA e também muitas vezes aqui o IFIX. Então, realmente a carteira dele está trazendo bons resultados. A gente não tem ali ainda dados, né? Porque não completou um ano essa carteira, mas isso aqui já mostra muita coisa e também um bom resultado da carteira de investimentos dele. Então, depois de olhar todos esses dados da carteira dele, qual que é o veredito, né, da carteira do Clay Mills? Pessoal, primeiro eu vou falar sobre os pontos fortes, que não são poucos os pontos fortes que eu vi aqui na carteira dele. O primeiro é a consistência, a disciplina. Então, ele aportar todos os meses aí é um grande segredo e também algo muito bom e que vai trazer muito resultado para ele. A reserva de emergência também é um ponto extremamente importante e isso dá tranquilidade para ele ousar mais nos investimentos sem se preocupar aí com as ocasiões que acontecem no dia a dia. E também o foco na renda passiva, então a escolha por ativos que geram dividendos é uma estratégia vencedora aí que se mostrou muito excelente, principalmente para aposentadoria no longo prazo. Então agora eu vou deixar aqui algumas sugestões aí que eu acho interessante para otimizar essa rota dos investimentos dele no longo prazo. A primeira seria o rebalanceamento, né, dessa carteira. Então, a concentração ali em renda variável está um pouco alta, mas tudo bem se isso fizer parte do perfil dele. Se ele for um perfil um pouco mais arrojado, mais arriscado, não tem problema, que é o que acontece com a minha carteira de investimentos, que é praticamente aí 90% em renda variável. Mas se esse não for o caso do Clemilson, então talvez seja interessante aí direcionar os próximos aportes para outros tipos de classe de ativos, principalmente renda fixa, que traz um pouco mais de segurança para chegar perto também daquela porcentagem de 30% que ele deseja. A segunda é diversificar a renda fixa, que eu já tinha falado, então pesquisar outras opções além da atual que ele tem, então como os títulos atrelados à inflação, que eu já tinha falado, IPCA, pré-fixado também eu acho interessante, eu tenho na minha carteira os dois e pode trazer aí um pouco mais de segurança, além de uma rentabilidade maior. Terceiro também é definir uma estratégia para criptomoeda, já que ele está começando e o valor dele ali é bem pequeno. Então, se o objetivo é 10% da carteira, então é preciso traçar um plano para aumentar essa exposição aí gradual e também consciente, né, para não se colocar em muito risco. Então, talvez começar com uma meta aí menor, talvez de 3%, 5%, e sentir no mercado e avaliando ver se realmente é isso que ele deseja. E por último, aí simplificar, né, para crescer. Eu acho que 19 ativos no total, a carteira ela fica um pouquinho pulverizada, mas para o patrimônio atual, se realmente esse é o objetivo dele, o longo prazo, às vezes as pessoas começam assim, mas à medida que esse patrimônio vai crescendo, isso vai fazendo mais sentido no longo prazo e talvez 19 ativos talvez não seja muita coisa, mas isso é algo que ele vai sentindo, algo muito particular de cada investidor. Essa é a minha opinião, mas não quer dizer que tá certa, beleza, pessoal? É só uma opinião mesmo. Em resumo, você tá de parabéns, Clemilson, porque para quem começou aí, você já construiu uma base muito sólida, né? E está no caminho certo aí para sua aposentadoria. Os ajustes são pequenos, os detalhes você vai arrumando, né, ao longo do percurso. Isso todo investidor precisa fazer ao longo da sua caminhada. Eu também faço isso aqui e mostro para vocês na minha carteira de investimentos. Então, continua com essa disciplina, continua estudando, reinvestindo os dividendos e o poder dos juros compostos com certeza vai trabalhar ao seu favor e também vai te ajudar aí a construir um futuro muito promissor. E se você quiser ter a sua carteira também analisada aqui no canal, é só se inscrever lá no link e colocar suas informações que você pode ser o próximo desse quadro também. E muito obrigado por assistir. A gente se vê até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço. Tchau.